Olá, eu sou a Daniela, do Bibliotecária Leitora, e hoje eu vim apresentar para vocês um livro que eu li recentemente. É um livro cristão e é o tipo de livro que eu tô querendo trazer mais aqui no canal para vocês. Para quem não sabe, eu sou católica, né? E ultimamente eu tenho lido mais livros de formação espiritual, o que tem me ajudado muito. São livros assim que eles deixam a gente numa paz interior muito grande. E faz também com que a gente reflita, né, mais sobre a vida, sobre as pessoas, sobre os nossos julgamentos, os nossos pré-julgamentos, e acaba fazendo com que a gente queira realmente, de fato, se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que pode fazer a mudança na vida de alguém. E hoje eu vim apresentar para vocês o livro Vocação, um desafio de amor, do padre Monsenhor Jonas Abib. Né? O Monsenhor, ele é fundador da comunidade Canção Nova, é esse senhorzinho aqui, maravilhoso, por sinal. Ele tem muitos livros escritos, são muitos livros muito bons. Eu indico, assim, vários para vocês, mas ok, vamos uma coisa de cada vez, né? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Vocação, né? Quando, assim, antes eu não lia tantos livros de formação espiritual. Então, eu não tinha muita noção do que era vocação. Na minha cabeça, vocação era você ser padre ou você ser freira, né? A vocação do matrimônio, para mim, era uma coisa assim que não era real, vamos dizer, né? Claro, existir, ela existe, mas para mim não era tido como uma vocação, né? Então, talvez a palavra vocação, na minha cabeça, ela me remetia diretamente ao padre e a freira. Era isso para mim, vocação era isso, né? E eu nunca tinha sentado, parado para pensar que vocação pode muito bem se encaixar como vocação dentro do matrimônio, né? Afinal, se você vai se casar com alguém, você tem que ter uma vocação para aquilo, né? Você tem que saber conviver com a pessoa que você irá se casar, que você já está casado, e depois com a sua família, não é mesmo? Seus filhos, netos, e também com a família do seu esposo ou da sua esposa, né? Então, para isso você tem que ter uma vocação para isso, ou você não é vocacionado para esse tipo de coisa, não é mesmo? É melhor você seguir outro caminho, não se casar, ou viver do celibato, ou enfim, são vários tipos de vocação. Aqui nesse livro, o Padre Jonas, eu vou ficar falando padre porque é um costume que eu tenho, mas o Padre Jonas, ele conta da sua vocação como padre. É uma história muito bonita, uma história emocionante. Eu chorei na história dele. E ele fala como que foi difícil para ele, né? Na época que ele tinha 12 anos de idade, ele entrou para o seminário e claro que com aquela dúvida, né? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Ou será que eu tô me precipitando, né? Aquela saudade de casa, saudade dos pais dele. E aí ele começou a perceber a mudança na vida dele e na vida da família dele que somente aquela sua entrada no seminário estava causando, né? Então, o seu pai começou a frequentar de novo a igreja. O seu pai, ele não só voltou a frequentar a igreja, como ele começou a ajudar pessoas que precisavam dele. O pai dele, ele era pedreiro, se não me engano, ele mexia com essas coisas, né? Então, um dia, o pai dele, eles ficaram sabendo que o pai dele saía de casa de vez em quando, em épocas de chuva, né? E sumia assim por algumas horas, não avisava ninguém aonde ele estava indo, nem nada. E a mãe dele desconfiou que ele estivesse traindo ela, né? E jogou isso na cara dele assim por diversas vezes. Ele não respondia nada, né? Ele só dava um sorriso e ficou por isso mesmo. E eles só vieram a descobrir depois da morte do pai dele, né? Na verdade, o padre Jonas veio a descobrir somente depois da morte do pai dele, que na verdade ele saía de casa para ir ajudar pessoas que estavam precisando consertar o telhado. Então, ele ia consertar o telhado das pessoas, às vezes no meio da chuva, para aquelas pessoas terem um pouco mais de conforto, né? E ele nunca falou isso para ninguém, né? Então, é aquela velha história, né? De que a sua mão direita não pode ficar sabendo o que sua mão esquerda faz, né? São fatos, né? E é bonita essa humildade da pessoa, essa coisa da pessoa
não ficar se mostrando para outra, olha só, eu estou fazendo tal coisa, né? Não. É sim essa humildade, esse fazer, mas não precisar contar para todo mundo, né? Eu acho que o mundo está precisando mais disso. E foi uma das passagens mais bonitas assim que eu li no livro. Bem no comecinho do livro também, na página 11, ele também escreveu uma coisa assim muito interessante, que foi... Cadê? Na verdade é uma oração, né? É porque o livro ele vai, enfim, contando algumas coisas do conhecimento dele, né? Passando pra gente todo o conhecimento dele. E ele coloca também algumas orações pra gente fazer. E uma das orações assim que eu achei muito bonitas foi essa da página 11, né? Que é onde ele fala: sou escolhido por graça de Deus, sou um eleito de Deus, não por merecimento, mas por pura graça. E isso eu me lembrei muito de uma passagem da Bíblia, que é em João, né, capítulo 8, versículo 11, e eu fiquei refletindo, né, que quem somos nós para julgar alguém? Né, que Jesus, ele disse para aquela pecadora, né, que ela estava para ser apedrejada, né? Ele disse para ela: vá e não peques mais. E se hoje a gente é melhor do que ontem, isso não é por merecimento, né? Isso é por graça de Deus. Porque se ontem a gente estava pecando, se ontem a gente estava acusando alguém, se ontem a gente estava realmente cometendo algo de ruim contra alguém, e se hoje nós não estamos mais, é Jesus nos falando, né? Vá e não peques mais. Né? É uma graça isso na nossa vida. Não porque a gente mereça, porque se a gente for pensar o que a gente merece de bom, né? Aos olhos humanos, a gente não merece nada de bom, né? O tanto de coisas ruins que muitas vezes a gente faz para outra pessoa, prejudicando aquela pessoa, às vezes por querer, a gente está percebendo que a gente está machucando aquela pessoa, está maltratando, e mesmo assim Jesus sempre nos diz: vai e não peques mais, né? Então a gente não merece todo o amor que ele nos dá, a gente não merece, mas é uma graça que a gente recebe todo dia, todo momento, né? Então isso é bem o que a Canção Nova prega, né? PHN, por hoje não peque mais, por hoje não faça mais mal àquela pessoa. Então é uma coisa diária isso, né? A gente tem que melhorar a cada dia, a cada minuto, com todas as pessoas que estão à nossa volta, não é mesmo? Então isso ele deixa assim muito claro em todo o livro dele. Acabou meu tempo para variar, né? Mas só terminando o pensamento, isso o Padre Jonas ele deixa muito claro, né, em todo o livro dele. Para a gente viver bem a nossa vocação, a gente deve olhar mais para dentro, a gente deve se avaliar mais, julgar menos o próximo, né? E para conseguir viver nessa graça, né? Nessa graça que Deus nos oferece e que a gente também, pela graça dele, a gente pode oferecer para as outras pessoas, né? Então é isso, hoje a indicação foi essa, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!